cumprimentar o Presbitério Sudeste, cumprimentar suas forças de integração, e o faço na pessoa do seu presidente, o reverendo André. Cumprimentar aos pastores, presbíteros, diáconos aqui presentes, na pessoa do reverendo Everson, muito digno pastor da igreja, amigo querido, dileto. Cumprimentar a equipe do sínodo, presbítero Ronaldo, cumprimentar a nossa irmã Ada, que está aqui, que é o Ronaldo, o tesoureiro do sínodo, da executiva do sínodo. Ada, da Confederação do Trabalho Feminino. Então, se temos aqui mais um outro representante do sínodo, e eu não estou identificando, quero já deixar aqui o nosso abraço. Dizer da boa iniciativa que o presbitério tomou em congregar as forças de integração para esse momento tão especial de abertura dos trabalhos, num período de tantos desafios e certamente também um período de tantas oportunidades. Se temos os desafios, temos ao lado as oportunidades. E nesta noite, falando para líderes, os que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham, pelas redes sociais, também encorajá-los e parabenizá-los pela participação nesse momento tão importante. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6, versos de 45 a 52. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6, versos de 45 a 52, será o texto base para a nossa reflexão, tendo sempre como pano de fundo uma palavra voltada para a liderança das forças de integração do concílio. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6, versos de 45 a 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. Eu gostaria, de uma forma muito objetiva, tratar de dois aspectos que entendo que são de suma importância na vida dos líderes. A vida devocional do líder e o trabalho que ele desenvolve no alcance, na condução daqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Nós temos aqui um auditório de líderes e outros que nos acompanham lá nas suas residências, com o pensamento voltado a respeito de como implementar os ensinos, os exemplos do Senhor Jesus Cristo no trabalho, na missão para o qual cada um de nós foi certamente chamado pelo Senhor. E eu gostaria, então, de destacar aqui neste primeiro bloco a necessidade da espiritualidade, ou do cultivo da espiritualidade. Nós, líderes, somos desafiados diariamente a uma vida de comunhão com Deus. E se nós não tomarmos cuidado, por conta dos nossos muitos afazeres, das nossas muitas tarefas, nós desprezamos aquilo que é essencial, que é o cultivo da espiritualidade, que é o preparo, que é efetivamente o renovo das nossas forças para que possamos servir àqueles que estão debaixo dos nossos cuidados. E os desafios são muitos, as distrações são inúmeras. E como podemos aprender a partir do texto lido, como enfrentar os desafios e como responder a tais desafios, preservando e cultivando uma boa e sadia espiritualidade, privilegiando a nossa comunhão com Deus. Eu lembro aos meus queridos irmãos de um exemplo que é muito comum quando nós adentramos a uma aeronave que já estamos próximos a decolar. Há sempre aquela instrução
costumeira e repetitiva de que, em havendo uma despressurização, automaticamente máscaras serão disponibilizadas. E aí nós devemos primeiro colocar a máscara e só em seguida ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, inclusive crianças. E a pergunta primeira é: por que não ajudar primeiro os outros e só depois então colocar a máscara? É óbvio que nós precisamos de forças, é óbvio que nós precisamos de saúde, é óbvio que nós precisamos de uma boa performance para que nós possamos socorrer alguém. Porque senão nós não conseguiremos socorrer alguém, certamente haveremos de sucumbir. Na vida espiritual é assim: se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos capacitados, se nós não estivermos alimentados, nós nem socorreremos alguém e certamente haveremos de sucumbir. E o que nós constatamos são muitos líderes que estão exaustos, são líderes que estão cansados, são líderes que estão desgastados, são líderes que estão impacientes, são líderes que muitas vezes estão torcendo para que o final do ano chegue logo, para que possa entregar o cargo e assim, pensam eles, descansar. Será que esse procedimento está correto? Será que essa prática é uma prática saudável, é uma prática bíblica? A resposta é não. E por que muitos chegam à exaustão, ao cansaço, a uma condição de irritação tamanha? É justamente porque ao longo da caminhada não cultivou uma vida sadia do ponto de vista espiritual, é porque não cultivou a sua espiritualidade. Então, antes de liderarmos pessoas, nós precisamos ter uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual seguindo o modelo do nosso bendito e glorioso Redentor, Jesus Cristo. E, portanto, eu chamo a sua atenção para essa primeira parte aqui. O que temos aqui no texto? Eu vou explicando aos poucos e aplicando dentro daquilo que está proposto. Veja o versículo de número 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. A ação está dentro do bojo da primeira multiplicação dos pães. Originalmente, nós vamos perceber que a intenção era levar a equipe, Jesus levar a sua equipe para um local deserto, para que a sua equipe ela pudesse descansar e pudesse se alimentar com toda tranquilidade. Quando eles chegaram ao local, já havia ali uma multidão que estava aguardando o Senhor Jesus e a multidão foi só crescendo. E o texto nos diz que, tomado de compaixão, veja o versículo 34 do capítulo 6, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E aí o Senhor Jesus, então, deixou aquele projeto de descanso e de alimentação que tinha sido preparado inicialmente e passou a atender às multidões. O texto diz uma grande multidão, para dar uma ênfase a respeito do contingente ali presente. Segundo alguns estudiosos, ao término da exposição e antes da multiplicação ali dos pães, o número de pessoas chegava a quase 20 mil, porque nós temos homens e precisamos lembrar que há mulheres e crianças, e o contingente de mulheres e crianças era sempre um contingente maior. Então, alguns estudiosos calculam uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas ali naquele local, quando da primeira multiplicação dos pães. E o Senhor Jesus sempre se identificou com pessoas, o Senhor Jesus sempre lidou com pessoas, o Senhor Jesus sempre gostou de ter pessoas ao seu lado, na sua companhia, e ele sempre investiu do seu tempo em pessoas. O Senhor Jesus não foi um líder isolado, um líder que vivia numa masmorra, um líder que vivia numa torre, um líder que vivia num local ermo, um líder que vivia num local solitário. Não, ele sempre esteve em contato com pessoas, ele gostava de lidar com pessoas. E o histórico do seu ministério com os seus discípulos foi sempre de contato contínuo, caminhando, comendo com eles, ensinando, toda uma trajetória ali com pessoas. E é muito bom nós podermos ter contato com pessoas, convivermos com pessoas, e nós gostamos disso, e é bom a turma da mocidade estar reunida, é bom a turma da SAF estar reunida, é bom a turma da UPH estar reunida, é bom, é agradável, é salutar, mas chega uma hora, meus amados irmãos, que nós precisamos deixar pessoas com as quais nós nos relacionamos, pessoas ou pelas quais nós nutrimos um sentimento de afeição e de cuidado e de carinho,
para termos um momento a sós com Deus. O texto nos diz que o Senhor Jesus se encheu de compaixão por aquelas pessoas. O texto nos diz que o Senhor Jesus dispensou atenção àquelas pessoas. Mas chega agora num determinado momento que o Senhor Jesus vai despedir as pessoas. Ele mesmo se encarrega de mandar as pessoas procurar uma outra atividade, um outro a fazer, e ele vai dedicar-se à oração. Nós precisamos, como liderança, ter um tempo a sós com Deus. Nós precisamos dedicar parte do nosso dia para que possamos orar, buscar a face de Deus, meditarmos na sua palavra, sermos fortalecidos. Mas o grande desafio é que muitas vezes nós estamos tão ocupados nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, que nós dizemos que não temos tempo para a nossa vida devocional. Falamos muito com as pessoas e falamos pouco com Deus. Conversamos muito com as pessoas e conversamos pouco com Deus. Temos muita intimidade com as pessoas e temos pouca intimidade com Deus. O Senhor Jesus nos dá o exemplo de relacionar-se com as pessoas, interagir com as pessoas, porém chega o momento adequado e ideal de deixar as pessoas para buscar a face de Deus. O texto nos diz que ele subiu ao monte para orar. A indicação aqui é de um lugar de quietude, de um lugar de silêncio, de um lugar para comunhão. E o texto vai nos mostrar que não foi um período rápido, não foi um período breve, não foi um minutinho. O texto vai nos mostrar que ele levou um tempo naquele período de oração. Levou horas naquele período de oração. Ele sobe para aquele monte para buscar a face de Deus ao cair da tarde. E de madrugada ele ainda está naquele local, porque para ele comunhão com Deus não era algo enfadonho, para ele comunhão com Deus não era algo monótono, para ele comunhão com Deus não era algo pesaroso. O que eu tenho a impressão é que para muitos de nós a vida devocional é algo que é pesado, é algo que é enfadonho, é algo que é cansativo, não é algo que é prazeroso. Por que penso assim? Porque investimos pouco tempo na nossa vida devocional. Muitas vezes é um breve texto, muitas vezes é uma breve oração. Nós precisamos de tempo com Deus, nós precisamos separar um tempo, nós precisamos nos afastar das pessoas a quem nós amamos, as pessoas a quem nós queremos bem, as pessoas por quem nós nutrimos admiração e afeição, para que possamos nos dedicar à comunhão com Deus. Você que é líder, preze por seu tempo de vida devocional, preze por seu tempo de comunhão com Deus, preze por seu tempo de leitura e de oração, preze por seu tempo de meditação, sonde o seu coração diante da face de Deus. Mas há um segundo desafio aqui que eu gostaria de destacar para os meus irmãos. É que o Senhor Jesus não só se afastou temporariamente das pessoas pelas quais ele nutria respeito e compaixão. O texto vai nos mostrar também que ele interrompeu atividades lícitas para ter comunhão com Deus. Vejamos aqui algumas informações preciosas. Eu cito algumas aqui aos meus queridos e amados irmãos. O texto vai nos mostrar aqui em Marcos, capítulo 14, que o Senhor Jesus, desembarcando, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, muitos doentes. E o Senhor Jesus, pacientemente, respeitosamente, curou os seus enfermos. Trazer saúde às pessoas não é uma atividade lícita? É lícita. Não é uma atividade proveitosa? É uma atividade proveitosa. Não é uma atividade boa? É uma atividade boa. E enquanto ele esteve ali com as pessoas, o texto nos diz que ele curou as pessoas. Marcos vai nos dar uma outra informação a respeito dessa questão. Vai nos dizer que o Senhor Jesus estava ali ensinando aquelas pessoas. Capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos, versículo 34, diz: ao desembarcar,
viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então ele curou muitos enfermos, restaurou a saúde de muitos que antes estavam doentes, e o texto agora nos diz que ele está ali a ensinar as pessoas, a instruir as pessoas, a fundamentá-las na verdade bíblica. Instruir, ensinar não é algo bom, não é algo lícito, não é algo proveitoso? Sim, é algo proveitoso. E o Senhor Jesus dedicou boa parte do seu tempo ali ensinando as pessoas. Mas há um terceiro elemento. Ele não só curou os enfermos, ele não só ensinou, ele não só instruiu. Como nós vamos ter o conhecimento por meio dos textos bíblicos, e em particular eu poderia citar João, que ele vai alimentar a multidão. A multidão está faminta, e ele vai alimentar a multidão, ele vai multiplicar pães e peixes. Então percebam as atividades que ele desenvolveu ali: cura, ensino, alimentação, suprir a necessidade. Não são atividades lícitas, boas, mas chega uma hora que a gente tem que parar as nossas atividades lícitas e boas para buscar a face do Senhor. Eu temo, reverendo André, que muitas vezes no trabalho da igreja, todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, os líderes, nós assumimos uma postura extremamente ativista. Veja que eu não estou criticando aqui o dinamismo, veja que eu não estou criticando aqui o empenho, eu estou falando aqui contra o ativismo. É quando nós fazemos e realizamos tanto que nem sequer temos tempo para buscar a face de Deus. É mais fácil se envolver com a obra de Deus do que com o Deus da obra. E muitos passam mais tempo na obra do que com Deus. Nós precisamos ter um equilíbrio, precisamos de envolvimento na obra, mas precisamos de envolvimento com o Senhor da obra. Precisamos buscar do Senhor da obra a instrução, a direção, o fortalecimento, a maturidade, a sabedoria para podermos agir na obra. Muitas vezes nós somos ativistas, muitas vezes nós estamos enfurnados em múltiplas ocupações, e é porque nós não temos tempo para aquele que nos chamou para a realização da obra, que nós chegamos muitas vezes em determinadas etapas da obra e estamos exaustos, estamos cansados, estamos irritados, estamos desgastados, estamos desgostosos. Então o Senhor Jesus estava curando, o Senhor Jesus estava ensinando, o Senhor Jesus estava alimentando, mas chega um momento que a gente precisa parar o que é bom, o que é lícito, momentaneamente, para buscar a face de Deus. Ele para tudo e vai fazer o quê? Orar. Já imaginou, reverendo Everson? Se o senhor dissesse: olha, vamos parar tudo aqui agora e vamos orar. Que absurdo! Com tanta coisa para fazer, vai orar? E certa feita, o Senhor Jesus foi censurado por Pedro. Marcos vai nos dizer que depois de um dia de muito trabalho, o Senhor Jesus foi repousar, levantou-se alta madrugada e foi para um lugar deserto e ali orava. Pedro despertou, os demais discípulos despertaram, procuraram o Senhor Jesus, não encontraram ali, foram procurar mais intensamente e quando encontraram a Jesus, Pedro censurou. O que é que Pedro disse a ele? Tem tanto trabalho para fazer e o senhor está aqui orando? Com tanta coisa para fazer e o senhor aqui orando? Meus amados irmãos, se nós não tivermos comunhão com Deus, nós não temos como servir bem ao nosso próximo. Se nós não tivermos da parte de Deus graça e favor, nós não temos como abençoar as pessoas que estão aos nossos cuidados. Cuidado com o ativismo, cuidado com o ativismo. Nós precisamos buscar a motivação correta para fazer as coisas. Muitas vezes nós nos envolvemos muito na igreja, não é porque nós estamos conscientes do nosso dever de servir ao Senhor da igreja, é porque muitas vezes nós queremos fugir de algumas coisas que estão ao nosso derredor, de alguns problemas, de algumas lutas, de alguns enfrentamentos que nós não queremos desenvolver. Então nós muitas vezes nos escondemos nas atividades eclesiásticas.
nós precisamos ter cuidado. E o Senhor Jesus mostra que é importante para um líder saber a hora de parar, saber a hora de interromper, para que ele possa se dedicar à oração, para que ele possa buscar a face do Senhor. Mas há um outro elemento aqui. O primeiro elemento que eu destaquei é que nós precisamos separar um tempo para buscar a face de Deus, nos afastando de pessoas a quem nós amamos ou com as quais nós nos relacionamos. Agora, eu tratei a respeito de interromper, suspender temporariamente questões lícitas, boas e justas, para que nós possamos buscar a face de Deus. Mas há um terceiro elemento aqui, é que é mais importante a comunhão com Deus do que o aplauso humano. Se tem uma coisa que nós, líderes, gostamos, é do aplauso. Não tem líder que não goste de aplauso. Não tem líder que não goste de reconhecimento. Não tem líder que não goste de ter o seu trabalho destacado. Todos nós gostamos, numa maior ou numa menor intensidade, mas todos nós gostamos. É ou não é? Sejamos sinceros. Nós gostamos. Às vezes, quando vamos receber uma placa pelo destaque do nosso trabalho, nós dizemos, não precisa não, mas já estamos estendendo a mão, não precisa não. Mas nós queremos ver o nosso trabalho, nós queremos ver isso. A gente precisa ter cuidado com isso, irmãos, porque quando o nosso coração se torna vaidoso, o nosso coração se torna o nosso maior adversário. É interessante, porque no versículo 45 está assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. A expressão aqui é muito forte, compelir. Na prática, o que o Senhor Jesus fez foi expulsar os discípulos. Veja que foi o Senhor Jesus que levou os discípulos até aquele local. Veja que quando os discípulos viram a multidão, os discípulos disseram a Jesus, é melhor despedir a multidão, ele não vai despedir ninguém, vai ficar todo mundo. Mas agora, o texto diz, logo a seguir, aconteceu alguma coisa, que o Senhor Jesus, então, expulsou os discípulos. O Senhor Jesus determinou que os discípulos embarcassem. E é muito importante lembrar a vocês que a narrativa dos evangelhos vai mostrar que Jesus não deu a seguinte orientação. Chamou os discípulos, mandou que os discípulos despedissem a multidão, eram quase 20.000 pessoas, e ele ficou olhando. Não, você vai perceber na narrativa que ele expulsa os discípulos e ele vai despedir as multidões. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. É muito importante isso. E passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O que é que aconteceu assim que mudou tão radicalmente o pano de fundo? João vai nos dizer que o que aconteceu é que quando a multidão ela viu a multiplicação dos pães e dos peixes, quando a multidão experimentou aquele milagre, o que é que a multidão quis fazer? Versículo 15 do capítulo 6 de João, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A multidão ficou encantada com a multiplicação dos pães e peixes. Os enfermos já haviam sido curados, a instrução já havia sido dada. Agora, pães e peixes de forma abundante para todos. A conclusão lógica, temos um rei. Amanhã teremos segundo turno em algumas cidades. Já pensou se um candidato curasse todo mundo sem necessidade de remédio, curasse todo mundo sem necessidade de exame, curasse todo mundo sem necessidade de marcar consulta, ter aquele tempo de espera? Chegou, ele cura. Já imaginou? Já imaginou se a população fosse instruída por um candidato de forma objetiva, de forma direta, de forma clara, de forma rápida, de forma simples? Já imaginou uma população recebendo o alimento de forma gratuita, abundante? Já imaginou isso? Amanhã a eleição, você acha que o candidato não ganhava? Com tranquilidade. E a multidão disse, está aí o nosso rei, está aí a solução dos nossos problemas. Ele cura, ele ensina, ele distribui pão, é o que a gente estava precisando.
Então nós vamos proclamá-lo rei. Os discípulos que estavam incomodados com a multidão, porque os discípulos foram chamados por Jesus para repousar e para se alimentar, e agora estavam com uma multidão diante dos olhos, e o Senhor Jesus ainda dá uma tarefa para os discípulos: olha, vocês é que vão dar de comida para eles, vocês é que vão dar de comer para eles. Os discípulos queriam despedir a multidão, mas agora os discípulos começaram a dizer: olha, essa ideia é boa, esse negócio vai dar liga. Já imaginou? Nós estamos com 20 mil pessoas aqui, Jesus sai declarado rei daqui, como é que as coisas vão ser facilitadas para nós, como o nosso trabalho vai progredir, como o nosso trabalho vai avançar. Nós estamos aqui trabalhando arduamente e não estamos progredindo tanto. Agora nós temos a chave, nós temos o meio, nós temos um acontecimento que vai mudar o curso da história. Nós temos mais é que incentivar a população a declarar Jesus rei. E o que é que faz o Senhor Jesus diante da aprovação popular, diante do aplauso popular? O que é que ele faz? Diz-nos o texto que ele expulsa os discípulos, despede a multidão e vai buscar a presença de Deus. E nós, o que faríamos? Remarcaríamos a reunião de oração, receberíamos todas as honrarias, todas as glórias, todos os destaques, todos os títulos, e ficaríamos por demais satisfeitos com os nossos feitos. Mas o Senhor Jesus não está interessado no aplauso humano, ele está interessado na comunhão com Deus. Para o Senhor Jesus, a comunhão com Deus é mais importante do que o reconhecimento humano. E para nós, o que é mais importante? Ter comunhão com Deus ou ter um título eclesiástico? Ter comunhão com Deus ou ter o reconhecimento do nosso trabalho? Ter comunhão com Deus ou ter o destaque dos nossos feitos? Vejam, meus queridos, o Senhor Jesus prefere a comunhão com Deus a permanecer ao lado de pessoas amadas. O Senhor Jesus prefere a comunhão com Deus a continuar realizando atividades lícitas e oportunas. O Senhor Jesus prefere a comunhão com Deus a ter o aplauso e o reconhecimento popular. Nós, como líderes, precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos priorizar a nossa vida de comunhão com Deus. Nós precisamos priorizar a nossa vida devocional. Nós precisamos buscar a face de Deus e conhecer a sua palavra. Nós precisamos expor a Ele o nosso coração para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele nos mostre acerca das nossas motivações, porque muitas vezes podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. E quando nós fazemos a coisa certa com a motivação errada, nós não agradamos a Deus. Então é muito importante. O texto diz: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Os discípulos foram compelidos, eles embarcaram, porém não avançaram. Embora experientes, embora envidando todos os esforços, eles continuavam ali no meio do mar da Galileia ou do lago, se você assim preferir. O vento era contrário e todo o esforço empreendido por eles não resultava em absolutamente nada. Aí o texto nos diz o seguinte: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, isso aí já podemos aproximar aí entre as 3 e as 6 da manhã, então digamos que se ele subiu por volta das 18 horas, ele já tinha ali aproximadamente 9 horas naquele período de devoção, vamos pensar assim. Diz-nos o texto: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, vai ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Gostaria aqui de chamar a sua preciosa atenção para a misericórdia do nosso Redentor. O Senhor Jesus, mesmo à distância, tinha conhecimento pleno e exato do que estava acontecendo com seus discípulos. O quê?
Eles remavam e não conseguiam prosperar. O Senhor Jesus, então, cheio de empatia e de graça, diz-nos o texto, vai ter com eles. O Senhor Jesus não permitiu que os seus discípulos ficassem indefinidamente sem a sua ajuda, mas o Senhor Jesus precisava ensinar aos seus discípulos algo de suma importância. Qual seja? Que ele não precisa da ajuda dos seus discípulos, que ele não precisa de uma ideia genial para que o seu reino e os valores do seu reino sejam implantados. A sua agenda já estava definida e caberia aos seus discípulos acatar e obedecer à sua agenda. Isso nos ensina, como líderes, que nós não podemos criativamente fazer nada para aumentar, para incrementar, para fortalecer o reino do nosso Redentor. O reino haverá de crescer conforme determinado por Deus em sua bendita palavra. Nós temos que nos valer dos meios e dos instrumentos que o próprio Deus determinou para que nós possamos trabalhar na sua seara. Mas muitas vezes nós queremos ser criativos, muitas vezes nós queremos ser imediatistas, muitas vezes nós queremos turbinar a obra. Nós achamos que nós somos uma sumidade, nós achamos que nós somos muito especiais, que nós temos a saída para as coisas. Eles queriam transformar Jesus Cristo em um rei terreno. E o Senhor Jesus, então, os expulsa dali para que eles possam simplesmente atravessar um lago. E eles nem sequer conseguem atravessar o lago. Aqueles que queriam abreviar ou queriam apresentar algo inédito para incrementar o reino, eles não conseguiam nem sequer fazer uma travessia de um lago. E o Senhor Jesus misericordiosamente vai acudi-los, vai em direção a eles, vai ao socorro deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O Senhor Jesus permite que eles vivenciem o drama do lago, para que eles possam compreender as suas profundas limitações. O Senhor Jesus permite todo um tempo de esforço, de empenho, de labor, que não resulta em absolutamente nada, para que eles possam se curvar diante da grandeza e do senhorio do Redentor, para que eles possam reconhecer que é efetivamente Cristo quem nos leva a bom termo. Nós, como líderes, precisamos ter isso em mente. O Senhor não precisa de nós, ninguém aqui é insubstituível. Se Ele é servido em nos chamar e nos usar, nos capacitar, louvado seja o seu nome. Mas se nós não fizermos, outro fará. Se nós não formos, outro irá. A igreja não haverá de desaparecer porque nós resolvemos cruzar os braços, porque nós ficamos ensimesmados, ou porque nós não desejamos mais fazer as coisas. Jesus Cristo deixou bem claro, sem mim, nada podeis fazer. Ele disse isso aos seus discípulos, mas tem muitos discípulos dizendo isso ao Senhor Jesus. Sem mim, nada podeis. O Senhor não vai encontrar outro como eu. Pregador como eu, o Senhor não encontra fácil, não. Músico como eu, instrumentista como eu, vocalista como eu, o Senhor não encontra fácil, não. Quero ver uma pessoa fazer ata tão bem como eu. Veja se é fácil. Veja se é fácil liderar uma reunião. Veja se é fácil liderar um grupo. Não é fácil, não. Como se ele precisasse de nós. Então ele ensina aos discípulos que estão ali remando, e não conseguem avançar nada. Que efetivamente ele não precisa deles, mas que ele é servido em recrutá-los para que eles possam levar avante o projeto que ele estabeleceu. Então, quando ele chega, o vento se aquieta e a viagem é
completada, ela é concluída. A nossa tarefa tem êxito quando ele está no barco. A nossa tarefa tem êxito quando ele está no comando, quando é ele que está na direção. Portanto, querido, você que foi reconduzido, não importa para qual função, lembre-se que o comandante é ele e você é o comandado. Lembre-se que o líder é ele e você é o liderado. E que você não foi chamado para ser uma pessoa criativa, você foi chamado para ser uma pessoa fiel. Obedeça, obedeça e obedeça. É só isso. Obedeça, obedeça. Mas eu quero terminar aqui, já que eu comecei falando sobre a questão da vida devocional, falando um pouco sobre a questão do trabalho. Porque é interessante, o Senhor Jesus se dedica horas solitariamente em oração para em seguida caminhar, dirigir-se em socorro dos seus discípulos. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Você foi chamado para liderar, você foi chamado para conduzir, você foi chamado para levar a bom termo uma tarefa. Portanto, permaneça na presença de Deus e no momento adequado, saia para cumprir a sua tarefa. Saia para cumprir o seu afazer. Vá fazer aquilo para o qual você foi comissionado. Porque o outro perigo é você ficar tão somente aprendendo e nunca realizando. Nós estamos vivendo um período na nossa denominação muito bom e nós temos que aproveitar esse momento. Nós temos muitas pessoas de outras denominações que estão chegando à nossa denominação. Elas estão desejosas do aprendizado da palavra, elas querem conhecer as Escrituras, elas estão sedentas do que comumente se chama de fé reformada. Mas nós precisamos mostrar aos nossos irmãos que eles são muito bem-vindos e nós estamos dispostos a compartilhar. Mas aqui não é meramente ou tão somente um clube de estudo, um clube de aprendizado, um clube de ensino, um local para trocar ideias e ficar discutindo questões teológicas. Hoje há muitos que se vangloriam de investir boa parte do tempo em discussões teológicas, só discutindo. E quando ele não acha algo para discutir, ele procura, ele inventa, ele cria. Eu vou dizer algo aqui, dado as circunstâncias em que nós estamos. No Facebook tem uns grupos ditos presbiterianos. E eu não sei se você já olhou algumas das postagens que são ali publicadas. Algumas são completamente inúteis. Inúteis. E qual o objetivo daquela publicação? É suscitar uma discussão. Então alguém pega um assunto doméstico da sua igreja local e vai para lá e expõe aquilo lá. Qual a sua opinião sobre? E aí coloca. E aí você tem ali 200, 300, 500 comentários, textos, argumentos, contra-argumentos, cisânia, discórdia, ofensas. Qual é o resultado disso? Nada. Pura perda de tempo. Então, nós somos chamados, a exemplo do Senhor Jesus, a ensinar. Ele chegou ali, curou os enfermos, ele chegou ali, ensinou as multidões, ele chegou ali, alimentou as multidões, agora retirou-se, foi para a presença de Deus no sentido de dedicar-se à oração, à comunhão, e no momento certo, ele interrompe aquele momento devocional para voltar ao labor, para voltar ao trabalho. Assim também devemos proceder. Devemos buscar a face de Deus, devemos buscar o seu ensino, devemos buscar a sua instrução e logo em seguida caminhar, e logo em seguida seguir adiante, e logo em seguida seguir avante no trabalho para o qual nós fomos comissionados. E por falar em trabalho, eu vou parar por aqui, porque vocês têm muito trabalho a fazer. Nós já tivemos o momento do culto, esse momento que é um momento onde somos fortalecidos, onde somos revigorados,
onde somos desafiados para, debaixo da direção de Deus, desenvolver aquilo para o qual nós fomos chamados. Parabéns ao CP, à UPA, ao MP, à SAF, ao PH, às forças de integração do Presbitério Sudeste. Certamente o ano de 2020 foi um ano marcado por muitos desafios, também por muitas oportunidades. Nós não sabemos o que nos aguarda em 2021. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: Ele está conosco, Sua presença é real, Ele não nos abandonará e estará sempre conduzindo o nosso barco. Pode ser até que a viagem não seja tranquila, mas o barco vai chegar no porto seguro, porque o comandante é experiente e ele sabe o que está fazendo. Quanto a nós, é confiar, descansar e trabalhar. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos ao reverendo Jailton, presidente do nosso sínodo, pela palavra tão desafiadora e, por que não dizer, encorajadora, no sentido de que, se confiarmos no nosso Senhor, sabemos que, de fato, haveremos de chegar aonde Ele deseja que nós cheguemos. Então, isso, de fato, precisa encorajar as nossas atividades. E já nos encaminhando para o final deste nosso momento de culto, mas também momento de abertura dos trabalhos, por assim dizer, vamos nos colocar de pé, os que estão aqui presentes, vamos orar a Deus. Eu farei essa oração final, impetrarei a bênção e depois nós cantaremos juntos o